Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que nos acompanha no nosso canal. É de manhã cedo, cerca de 6 horas 15 minutos da manhã. Hoje é segunda-feira, tá bom? A gente sempre diz que a gente acha que segunda-feira é o primeiro dia da semana. Não, segunda-feira é o segundo dia da semana, tá certo? Segunda-feira é o segundo dia da semana porque domingo é o primeiro dia da semana e é o de descanso. Certo? Se for analisar aí em termo geral, o certo dia de descansar seria o sábado, o domingo seria o dia de trabalhar. Mas por uma questão histórica, houve uma mudança, né? E o domingo, ele passou a ser um dia de descanso também. E a maioria das empresas trabalham até sexta-feira e descansam sábado e domingo. Isso aí tem um argumento histórico sobre isso, de interpretações que levou nesse ponto. Mas aí na segunda-feira, tá fresquinho. Sempre quando eu gravo um vídeo, né? Tem você ouve um pássaro, né, cantar, né? Aí, ó. Ela aqui, ó. Vendo ela ali, ó. Calopsita. Ela é fêmea. Segundo o rapaz que me falou, o vendedor, ela é fêmea. E então a fêmea, ela não canta, ela fica fazendo esse sonho, certo? Tá frio e eu não botei blusa porque não tá tão frio assim, tá aquele fresquinho gostoso, certo? Mas qual é o assunto que eu vou falar de hoje? Eu vou falar da essência do trabalho cristão. Vou usar um texto como base, que eu gosto de usar um texto como base, mas eu gosto de que esse texto ele dá diversas linhas você pode utilizar ele para complementar ou você usar em diversas linhas de situação, né? Pode ser de questão da pessoa, né, em si, que é usada por Deus, pode ser por outras razões também, tudo voltado para Deus. Você quer ver? Eu vou ler aqui, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61 do profeta Isaías. Voltando a repetir, hoje estarei falando sobre a essência do trabalho cristão, certo? Mas eu vou ler uma leitura como base aqui para a gente poder conversar um pouco. Nós vamos conversar um pouco, tá bom? Está escrito assim, e o contexto desse capítulo diz: a salvação é proclamada. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isso aqui é uma profecia, ela se cumpriu, tá? Ela se cumpriu, essa profecia, que aí você tem que se arremeter ao contexto histórico e num momento oportuno eu vou te falar, mas o assunto que eu quero falar é outro, tá bom? Mas quando chegamos em Lucas 4
E a partir do versículo 14, né, Jesus chega na Galileia, em Nazaré, né, e chegando a Nazaré, ele lê esse mesmo assunto que Isaías, o profeta, tinha falado por intermédio de Deus. Deus falou essa palavra aos cativos de Sião, né? Ó, no capítulo 4 de Lucas, eu vou ler do 14 ao 19 para você entender. Por que ele, né? Ó, então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sua sinagoga, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, sua cidade, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha aqui, foi dado na mão dele, ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, capítulo 61. Aí ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá certo? Claro que depois que Jesus termina essa leitura, ele acontece outras coisas. Mas o que eu quero colocar em evidência aqui na nossa conversa é sobre a essência do trabalho cristão, certo? O que leva uma pessoa a dedicar o seu tempo, né, a sua vida em trabalhar por pessoas, num serviço cristão? Sabe por quê? Eu trabalho numa congregação como dirigente. Nessa congregação eu fui consagrado a presbítero. Trabalhei como diretor de jovens também nessa congregação, onde estou hoje. E superintendente de escola dominical. E também, logo fui também o terceiro dirigente. E depois como primeiro. Como primeiro já estou aí na casa dos 13 anos, né, lidando com uma congregação. Então eu acompanho, não só aqui, mas lá na sede onde eu morava, no outro lugar, outra cidade onde eu morava. Eu trabalhei, né, num departamento, não é um departamento, né, eu também fui diretor de mocidade na sede onde eu morava, na cidade onde eu morava. E aqui, essa cidade onde eu moro, eu vim a trabalho, acabei ficando. E Deus fez todo o processo na minha vida. Eu trabalhei no som da igreja 18 anos. Desde os meus 15, 16 anos, eu trabalhei no som da igreja. 18 anos eu trabalhei no som da igreja da sede. E a gente pegava, tinha uma caixa de som de uns 45 a 50 quilos, era de madeira maciça. E era uma caixa que você usava para o contrabaixo da igreja, uma caixa de peso, né? Só que ela tinha uma potência, um som excelente. Então a gente levava essa caixa. Então a gente fazia os cultos de segunda-feira. E uma hora eu quero reunir uns irmãos aqui daquele tempo para a gente fazer um bate-papo, para a gente lembrar esses trabalhos e alguns para nós contarmos. Tem uns irmãos lá em Itaoca, lá onde eu fui, no distrito de Itaoca, onde eu fui membro lá, né, do mesmo ministério onde eu estou. Então eu quero uma hora fazer uma roda
de bate-papo com esses irmãos, para nós lembrarmos algumas coisas dos trabalhos lá. Então, o que a gente fazia? Toda segunda-feira a gente tinha culto ao ar livre, era falado culto ao ar livre. Hoje a gente fala culto evangelístico, mas no nosso tempo a gente falava culto ao ar livre. A gente pegava aquela caixa, saía um grupo, a gente saía a pé, muitas vezes, e andava 2, 3 quilômetros para fazer. Tinha lugares que a gente andava, passava de 2 ou 3 quilômetros para a gente poder levar o som. A gente ia primeiro. Geralmente a gente ia na frente. A gente chegava na igreja às 18, 18h10, né? O pastor já estava lá no portão e ele já sabia de tudo. A zeladora vinha abrir a igreja pra gente. A gente pegava a caixa de som, essa caixa pesada, guitarra, né? Os meninos levavam aqueles batedores de uns surdos, uns tarolzinhos, uma baquetinha, e outros levavam uns pandeiros. Nós íamos. Meu amigo, aquela caixa dava um cansaço na gente. A gente levava aquela caixa, a gente tinha 4 irmãos, a gente revezava 4 vezes. Andava mais ou menos, pegava assim, um andava 300 metros, depois passava para o outro, de tão pesado, chega a emborcar. Então eu vendo, assistindo tudo isso e convivendo com essas coisas, eu pensei um pouco. E ontem tivemos um evento, eu vi os irmãos envolvidos, as irmãs, os jovens, as irmãs fazendo um almoço, os jovens ensaiando, outro preparando outra coisa, outro grupo cortando uns papéis lá, não sei, preparando alguma coisa para a criatividade. Um corre atrás de uma coisa, outro vê outra coisa, outro vê outra. Eu me lembrei disso, da essência do trabalho cristão, que envolve uma pessoa a fazer o trabalho cristão porque ele é de graça. A maioria das pessoas que estão envolvidas num trabalho é de graça. Para ser franco com você, 99% do trabalho aqui na congregação ele é voluntário, ele não tem nenhum tipo de remuneração, entendeu? Então o que acontece? O meu trabalho também ele é um trabalho voluntário, né? Eu sou obreiro, ministro da Casa de Deus, um oficial da Casa de Deus, mas o meu trabalho é voluntário. Graças a Deus eu tenho minha profissão e através dela Deus me dá o meu sustento. Se um dia eu vou achar a agenda ali de como eu consegui essa profissão. Hoje eu não sou mais um eletricista, eu sou técnico em eletrotécnica, técnico em eletromecânica, técnico em eletrônica e outros cursos mais na minha área. Então eu fui me aprimorando, porque eu já entendi que no futuro viria coisas novas. Eu precisava estar à altura para poder atender essas demandas, e continuo modificando. E eu vou cair em cima e vou me preparando, porque eu quero estar sempre atualizado para poder não perder, né? Só que o que leva as pessoas a fazer o trabalho cristão, que Jesus falou assim, o profeta Isaías falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem está? Quem é? Se você ler a leitura de Lucas, né, na Bíblia Sagrada, o que ele falou no verso 18? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então você vê que todo o conjunto ali de trabalhadores de uma igreja, ele está direcionado apenas num ponto: a alma. O ser humano
Tudo que se faz dentro da igreja, que seja em obra ou trabalho, desde a zeladora até o presidente da igreja, seus oficiais e ministros, estão todos inclinados para dar uma condição a essa vida, em particular, muito mais se ela estiver sofrendo algum tipo de pressão, de prisão, de enfermidade, de angústia, de tristeza, de desânimo. E muitas das vezes, quando nós encontramos essas vidas, elas estão, algumas já pensaram até em dar fim na própria vida, como nós sempre acompanhamos aí, né? Então todo o processo do trabalho cristão, que eu vejo, ele é nobre. O que faz uma irmã ou um grupo de irmãos que foram separados para a criatividade, gastar o seu tempo, vai para a internet, pesquisa uma imagem, pesquisa um negócio, e hoje tem internet. No nosso tempo não tinha internet, né? Mas o trabalho saía, eles faziam aqueles desenhozinhos, fazia aqueles cartazinhos, desenhava lá aqueles que tinham habilidade manual para desenhar algum objeto. Então, a cada tempo, Deus usa as pessoas conforme aquele tempo. Hoje, você tem a internet que vai te dar um adianto. Porque se a internet também não chega, ia ser difícil. Que hoje as pessoas estão muito mais ocupadas do que antes. Hoje, às vezes, a mulher trabalhar, a moça já trabalhar cedo, não é mais uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. O homem já trabalha por natureza. O homem, ele tem que ser o primeiro a se destacar para o trabalho. A mulher vem em segundo plano, porque não porque ela está sendo passada para trás, porque surge uma necessidade dessa mulher trabalhar, né? Aí o que acontece? As pessoas têm menos tempo. Aí, o trabalho que as pessoas passam 8 a 10 horas no seu trabalho, o estudo que a pessoa passa mais 4 horas dentro do seu estudo. Quando as pessoas chegam no fim de semana, as pessoas estão exaustas, estão cansadas. Às vezes aconteceu problemas no meio da semana, essas pessoas estão abatidas, estão tristes. Então hoje, para se viver e se manter, há um consumo de energia muito grande. Mas o que leva essas pessoas? Um grupo de criatividade, por exemplo. Eles vão para a internet, eles se reúnem, vê o tema que eles precisam aplicar para poder... Isso vai ficar bom? O povo vai gostar? Porque existe uma questão do seguinte, numa igreja, cada grupo que vai fazer o seu trabalho, ele quer agradar a Deus, ele quer deixar o seu dirigente satisfeito, tá certo? Todos os membros podem falar que tá bom, mas se o dirigente ou o pastor falar, ficou excelente, você dá ali um gás àquela pessoa, você está conhecendo. Eu não vou mentir, eu vou falar assim, vou falar que tá ruim, não. Tá bom, por quê? Nós temos que levantar a moral desse pessoal. Eu estou falando de criatividade. Eles vão lá, eles pesquisam um tema, traz esse tema vai ficar bom. Então eles querem, o conjunto ali, o grupo reunido ali, eles trabalham para trazer um ambiente favorável a todos. Um ambiente favorável que agrada a Deus, um ambiente favorável que agrada aos membros da igreja, um ambiente favorável que agrada aos visitantes e um ambiente favorável que agrada ao seu pastor local. Então isso eles fazem de graça, entendeu? Então são pessoas que deixam o seu tempo. A essência, quando Jesus falou, o que acontece aqui? Ele tinha vindo, né? Chegando em Nazaré, ele estava no trabalho, na missão. Mas ele não estava sozinho, estava com seus discípulos. Homens que deixaram os seus afazeres para acompanhá-lo numa jornada, num processo, porque acreditaram nas mensagens que Jesus estava passando. Agora você vê os diáconos da igreja, que ajudam na manutenção, no cuidado do templo, na organização, né? na acomodação se você tem um evento, ele ajuda ali na acomodação dos membros,
na acomodação dos visitantes, não é verdade? Ele está ali para monitorar, acompanhar se tem alguma coisa normal, né? Ajuda uma coisa. Ou N coisas que um diácono faz na casa de Deus que diminui o peso do trabalho de muita gente para que uma coisa funcione. Acabou o gás lá, né? Da cozinha. Quem vai buscar esse gás? Pode ser um diácono, ou um irmão que está ali organizando, ou preparando, trabalhando com aquela gente. Então, a essência do trabalho que são. Só que todo mundo se doa de graça. Isso que é o bonito. O que leva essas pessoas a fazer isso? Eu acredito que o que leva as pessoas a fazerem isso, a gastar o seu tempo de sossego, eu acredito que é a essência de Deus. Ele move as pessoas, Deus é sábio. Vem as irmãs do Senhor de oração, algumas já estão saturadas da vida, do dia a dia, com problemas de uma hora ou outra. O que leva essas irmãs para a beira do fogão, prepara aquela comida gostosa. Você está entendendo? E você acha assim, poxa, estou fazendo só para um grupo? Não. Quando fazemos isso, nós ficamos muito mais unidos. A criatividade trabalhando, os diáconos, obreiros trabalhando, os coordenadores trabalhando, as irmãs preparando ali o lanchinho, preparando o alimento, outros preparando a acomodação de quem chegou, os presbíteros preparando ali uma palavra, uma mensagem. Então eu me lembro naquele tempo que a gente saía muito em culto ao ar livre e todo mundo queria fazer alguma coisa, carregar o pedestal do microfone, carregar o microfone. Às vezes você saía 10 irmãos aí, não, eu vou levar o microfone, eu levo guitarra, eu levo isso. É uma essência. Mas essa é a essência de todos os trabalhos que parecem um pouco, mesmo da zeladora, né? Você acha que o trabalho da zeladora não é importante? Quanto é muito importante, quanto os outros. Tem que preparar tudo, limpa a igreja, deixa cheirosa, para receber as pessoas. Então, quando nós fazemos isso, mesmo que reúne uma igreja já de membros que aceitaram a Jesus como Salvador, mas a essência está inclinada à alma, que está falando aqui, ó. Pessoas que chegarão ali naquele ambiente, em contrito, em dificuldade, em desilusão, em aperto, em agonia. Só de chegar no ambiente e ver todo mundo junto, os jovens ensaiando, um ensaia um ritmo, outro ensaia um hino, a orquestra ensaiando, os irmãos ali empolgados para poder falar uma palavra. Essa é a essência, quem dá é Deus. E aquela pessoa que gasta o seu tempo. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, nós estamos seguindo, o que receberemos? Então, essa essência, ela está, todo o esforço que se faz de pessoas envolvidas, ela inclina-se para a salvação da alma. Deus faz com que essas pessoas todas sintam um desejo de fazer uma coisa para Ele, em detrimento da salvação da alma. Você está entendendo? Então qualquer um, eu te garanto, se as irmãs estão lá fazendo a comida e chegar uma irmã e falar assim: ei, vocês estão precisando de mim, não? Claro que as irmãs falam que estão precisando. Você está entendendo? Isso é essência. Você está lá, um grupo de jovens ensaiando, né? É bonito, coisa bonita e coisa gostosa. Por quê? Passa um grupo de jovens na rua que não é crente ou que está desviado, alguma coisa, ouve aqueles hinos que os jovens estão ensaiando. Então, sistematicamente, nós achamos talvez em algum ponto, em algum momento, que o nosso trabalho não tem valor, né? Aquilo que a gente faz, um grupo que ensaia, um conjunto que ensaia, a dirigente ou a regente do conjunto vai procurar um hino adequado, né? Porque tem hinos que não é adequado para grupo, para conjunto. Ela tem que achar esse hino, preparar ele,
ensaiar sozinho, depois levar para o grupo ensaiar. Às vezes não fica bom, tem que ir lá arrumar outro, ou preparar outro, devido os arranjos. É uma essência, tá entendendo? Às vezes a pessoa acaba doando até um pouco do seu dinheiro, do seu bolso, para poder estar ali fazendo, mas ela acaba doando também. E a pessoa não sente isso, tá entendendo? Porque a pessoa, eu não sei explicar melhor assim, porque eu ajudo na igreja desde jovem. Eu comecei a trabalhar com som, eu não sabia fazer manutenção no som, depois eu corri atrás, aprendi a fazer manutenção no som, né? Depois que eu fiz o curso de elétrica, eu me aprimorei mais, ajudei a igreja, né? Por um bom período eu fiz serviços elétricos para a igreja e até hoje faço. Só se for uma montagem que vai me levar muitos dias, aí eu preciso, porque o meu trabalho é o meu sustento. Mas fim de semana sempre doei o meu tempo para fazer serviços de elétrica para a igreja, conserta uma coisa, conserta outra. Isso é essência. Irmãos que muitas das vezes eu vi capinando o terreno em volta da igreja, num dia de sábado, num dia de descanso. Essência. Isso é essência. Essência do trabalho cristão. O trabalho cristão, logo que a pessoa aceita Jesus como Salvador, dependendo da desenvoltura daquela pessoa que aceitou Jesus naquela semana, naqueles dias, aquele grupo chega perto do pastor e fala: a gente pode chamar fulano para acompanhar nós nessa trajetória e tal, porque o grupo já percebeu que aquela pessoa tem um potencial para ser desenvolvido. Essa é a essência do trabalho cristão. A essência do trabalho cristão é formar pessoas, é fomentar pessoas a trabalhar no serviço de Deus. E isso acontece com muita eficácia. Você está entendendo? O grupo, o departamento, né, ou o líder de departamento, ele identificar possíveis potenciais que serão úteis no futuro para aquele grupo. Tá certo? Porque é fato também que a pessoa não vai ficar ali toda a vida. Tem que ter um sucessor. Então o verdadeiro líder de departamento é aquele que fomenta o seu grupo fomenta o seu grupo a desejar o trabalho cristão. Essa é a função do líder de departamento, seja de juventude, de adolescente, civil geração, de obreiros, de missão, evangelismo, assistência social. Um outro departamento muito importante na igreja é o departamento de assistência social, em que você ajuda pessoas, às vezes estão desempregadas, às vezes estão sem mantimento, às vezes precisam de um remédio, de uma assistência, né? Então, a essência do trabalho cristão é essa. É trabalhar em prol da vida, em prol da alma, daquela pessoa que precisa melhorar a sua vida. Qual é a função? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, né? E a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a essência do trabalho cristão é tornar um ambiente melhor. Entendeu? É muito gostoso isso, o trabalho cristão. Eu só estou dando um parecer em cima desse contexto que é tão rico tem muito mais informação sobre isso. Tem pessoas que eles se desgastam pelo trabalho cristão, né? Não pode haver um excesso, porque, né, a pessoa não pode também deixar sua família, de dar um atendimento à sua família. As pessoas precisam se programar para que tudo seja feito dentro da ordem, para que a família não sinta falta desse trabalhador. A pessoa está muito envolvida ali, a família fica sem uma atenção e tudo mais. Não, tem que ser tudo feito. Não adianta nada eu construir a vida do outro e destruir a minha vida ou a vida da minha família. Não, tudo tem que ser feito dentro do entendimento a qual Deus quer, o bem de todos.
E eu vejo pessoas que gastam, né, e se desgastam pela obra de Deus. O apóstolo Paulo falou: nós nos gastamos e nos desgastamos por vós. Então, a essência do trabalho cristão, ela está totalmente inclinada pela vida, pelo bem-estar da vida. E eu parabenizo a todos que se doam, né? que faz um pouquinho de sacrifício, né? Rejeitando o seu cansaço, sua fadiga, pelo bem de uma vida que precisa de um socorro. Então, todos os departamentos de uma igreja que estão envolvidos no processo legal para qual Deus instituiu e chamou para esse propósito, todos esses que têm esse direcionamento, eles têm a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus e Deus abençoa a sua vida, abençoa a sua família, porque Ele está doando um pouco do seu tempo para Deus. Você está entendendo? Então, isso, há lugares no país aqui, que é o Brasil, que as igrejas têm dificuldade de ter essas pessoas trabalhando e às vezes elas têm que pagar para o tocador, o guitarrista, o contrabaixista, o baterista, todos eles fazem um excelente trabalho. Você está entendendo? Sonoplasta, todos. Os que cuidam da mídia, os que cuidam de tudo, os que cuidam de todos os pontos da igreja, a secretaria, todos que estão envolvidos numa igreja, é tudo trabalho voluntário. E isso é bonito. Mas há lugares que não, a carência é tanta que às vezes eles têm que contratar o tocador, contratar o secretário, contratar muita gente para poder não perder a estrutura nessas bases. Porque você tem uma igreja que não tem essas bases, ela tem dificuldade para dirigir um culto, dificuldade para poder ver os papéis, anotar uma ata, um regimento. Então, graças a Deus que Deus tem levantado pessoas para que elas de bom ânimo doem o seu tempo, um pouco de si para a obra de Deus. E quem se doa para Deus nunca perde, sempre ganha. Deus abençoe a sua vida. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade, tá certo? Apenas um breve comentário sobre o trabalho cristão e sua essência. Essa essência vem de Deus. Fique com Deus. Nós conversamos numa próxima oportunidade.